Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos corrigir a atividade sobre localização, que foi o último assunto que nós estudamos aí no nosso módulo, tá? Vamos começar corrigindo aqui a primeira questão. Vanessa representou em um desenho parte do bairro onde mora e o caminho que faz todos os dias para ir de sua casa até a escola, passando pela casa de Lucas. Nós temos aí todas as localizações, né? Aqui a escola, a casa do Lucas e aqui a casa onde ela mora, tá? A casa onde a Vanessa mora. No item A, por quais ruas Vanessa passa no caminho de sua casa até a escola? Nós podemos ter aqui, turma, vários trajetos, tá certo? Esse é só um caminho possível que a Vanessa pode fazer da casa dela até a escola, passando pela casa do Lucas, né? Primeiro, ela passa aqui pela rua Alagoas. Da rua Alagoas, ela atravessa aqui a Beija-Flor, não é? Ela vem andando pela rua Alagoas, passa para a rua Beija-Flor, depois pela rua 15 de Novembro, até chegar à rua Amapá, onde ela vai à casa do Lucas, tá certo? Depois caminha pela rua 7 de Setembro, até chegar à sua escola, tá bom? Mas esse roteiro aqui não é o único. Por acaso, se vocês tiverem colocado aí um roteiro diferente, passando pela casa do Lucas e chegando à escola, também está correto. Essa é só uma das opções, é uma sugestão de resposta, na verdade, tá? Item B. Descreva outro caminho que Vanessa pode fazer para ir de sua casa até a escola, de maneira que ela continue passando pela casa de Lucas. Também só uma nova sugestão de resposta. Ela pode seguir pela rua Alagoas, pode ir direto na rua Beija-Flor, depois na rua 7 de Setembro, passar aqui pela casa do Lucas e ir para a escola, tá certo? Então essa é também aí mais uma sugestão de resposta. Vocês podem ter outras respostas diferentes aí para essa questão, tá? Na segunda questão, de acordo com os comandos, Amanda representou no diagrama um caminho do ponto A até o ponto B. Ou seja, nós vamos seguir todos esses comandos e vamos desenhar esses comandos aqui na malha quadriculada. O primeiro comando é avançar 2 lados de quadrado para cima. Então, inicia no ponto A, avança 2 lados de quadrado para cima. Segundo comando, girar 90 graus para a direita. Então, ela gira aqui para a direita, né? E avança 2 lados de quadrado aqui. 2 lados de quadrado. Terceiro comando, gira 45 graus para a direita, né? 45 graus, no caso, seria a metade de 90 graus. Então, ela não gira totalmente, ela fica aqui entre esses dois sentidos, tá certo? Passa exatamente no meio aqui do quadrado, que nós chamamos, na verdade, de diagonal, tá? Então, ela gira 45 graus à direita e avança uma diagonal do quadrado. Depois, ela gira 45 graus para a direita, certo? De novo, ela gira para cá, nesse sentido, e avança um lado de quadrado. Gira 90 graus para a esquerda, vira para cá agora, e avança um lado do quadrado. Gira 45 graus para a esquerda, nesse sentido, ela não gira totalmente para cima, já que é 45 graus, fica na diagonal, tá? E avança uma diagonal do quadrado. Depois, ela gira 45 graus para a esquerda, então ela aqui fica completamente voltada para cima,
e avança um lado do quadrado. Por fim, ela gira 45 graus para a direita e avança uma diagonal do quadrado e encontra o ponto B. Então, pegue o módulo de vocês, turma, e vão preenchendo aí exatamente com esses comandos, essas linhas aqui, que estão representadas de vermelho, para vocês preencherem, tá? Terceira questão. Agora nós temos as linhas e vamos escrever os comandos. É o contrário da questão anterior, tá? Escreva os comandos que devem ser executados para percorrer o caminho ao lado entre os pontos C e D, partindo do ponto C. Vamos lá. Primeiro comando. Avançar 2 lados de quadrado para cima, no caso, não é? Depois, ele gira 45 graus para a direita. Então, ele gira metade no meio do quadrado, que nós chamamos de diagonal. E avança, nesse caso, 2 diagonais. Depois, ele vira para a direita. Quanto, professor? Ele gira para a direita 135 graus. Por que 135 graus? Repare que ele continua nesse mesmo caminho aqui, ó. Esse ângulo para encontrar esse lado do quadrado vale 45. Como ele dá mais um giro de 90 aqui para ir para baixo, 45 mais 90, 135 graus. Então, ele gira 135 graus para a direita e avança um lado de quadrado, ó. Depois, ele gira para a esquerda, 45 graus, e avança 2 diagonais de quadrados. Tá certo? Depois de avançar essas 2 diagonais de quadrado, ele gira 45 graus para a esquerda, avança 2 lados de quadrado. Depois gira 90 graus para a esquerda de novo, avança 3 lados de quadrado para cima, gira 45 graus para a direita, avança 2 diagonais de quadrado, depois gira 45 graus e avança um lado de quadrado para frente, encontrando exatamente o ponto D. Então, são 2 situações aí diferentes. Uma, nós temos o comando e vamos desenhar o caminho, e na outra nós temos o caminho e vamos determinar os comandos. Tá ok? Preencham direitinho aí a resposta no módulo de vocês. Item B. Escreva os comandos que devem ser executados para percorrer um caminho entre os pontos E e F, partindo do ponto E. Dê para o seu colega para que ele desenhe o caminho na malha quadriculada ao lado. Isso aqui é só uma sugestão de resposta, tá, turma? Vocês vão determinar o comando, os comandos, e vocês mesmos ou um amigo de vocês podem aí executar os comandos que vocês determinaram, tá? Aqui, por exemplo, ó, um lado de quadrado para cima, depois 45 graus para a direita, uma diagonal do quadrado, depois para a direita 45 graus e um lado de quadrado, 90 graus para a direita, um lado de quadrado abaixo, 90 graus para a esquerda, 2 lados de quadrado à frente, 45 graus para a esquerda, 2 diagonais até chegar ao ponto F, tá? Isso é só uma sugestão, vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem melhor. Terceira questão. Em um jogo de computador, o jogador deve levar um robô até uma lata de óleo, passando por um labirinto. Observe na imagem o caminho a ser percorrido pelo robô após a execução dos comandos a seguir. Vocês têm esses 5 comandos aqui. Andar 5 quadrados, girar 90 graus ao sul, andar 1 quadrado, girar 90 graus a leste
e andar um quadrado, tá? Nós comandamos o robô até esse ponto. Quais serão os comandos que nós devemos dar para chegar até a lata? Se orientem, no caso aqui, pelos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. O robô está aqui. Então, qual o comando que nós vamos dar? Né? Andar um quadrado e andar um quadrado. Ele vai andar 2 quadrados e se deparar com essa parede aqui. Depois, ele vai girar 90 graus para o sul. E depois que girar 90 graus para o sul, andar um quadrado, andar um quadrado. Depois ele vai girar 90 graus para o oeste. Não é, turma? Andar um quadrado, andar um quadrado. Depois, 90 graus para o sul, andar um quadrado, andar um quadrado. Depois 90 graus para oeste de novo, andar um quadrado, andar um quadrado. 90 graus para o sul, andar um quadrado. 90 graus para o leste, andar 4 quadrados, certo? 90 graus para o norte, depois andar 2 quadrados. Por fim, ele vai chegar à lata, tá ok? É possível escrever outra combinação de comandos. Se vocês tentarem outras combinações, vocês vão perceber que o robô não vai chegar à lata. Então, infelizmente, esse é o único caminho, senão ele vai ficar preso no labirinto. Tá ok? Quarta questão. Cada uma das setas a seguir representa um comando. A setinha de verde, deslocar-se uma unidade para a esquerda. A vermelha, deslocar-se uma unidade para a esquerda. A amarela, deslocar-se uma unidade para baixo. E a azul, deslocar-se uma unidade para cima. Qual dos itens abaixo indica o caminho traçado na malha, partindo do ponto A até o ponto B? Repare que primeiro ele se desloca uma unidade para a direita. Então, isso aqui é a setinha verde. Então, esses 3 itens estão corretos. O de baixo já está errado. Depois, deslocar-se uma unidade para cima. Só que ele não se desloca só uma unidade, desloca 2. Então, são 2 setinhas azuis para cima. Tá? Então, já dá para a gente perceber qual é o item correto, que é o item C. Todos os outros estão errados. Tá? Depois ele vai 2 para frente, que são verde, 2 para baixo, que são 2 amarelas, uma para a esquerda, vermelha, para baixo, amarela, para a direita, verde, uma para cima, azul, 2 para a direita, verde, e 2 para cima, que é azul. Tá? Então, a sequência correta é o item C. E essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês. Vejo vocês no plantão. Tira dúvidas. E até lá. Tchau.